pessoal, aqui mais um vídeo do Ricardo. Gente, se eu falar assim do jeito que eu estou falando, assim, meio sério, e a minha sobrancelha estiver muito para baixo, muito para cima, muito para baixo, muito para cima, não é que eu esteja chorando, é que quando eu vou relatar um assunto muito sério, eu fico muito compenetrado. Então, assim, não é questão de que eu esteja chorando, beleza, gente? Não estou chorando, ok? Pessoal, eu vim para comentar um assunto que eu postei um vídeo ontem e foi um assunto bastante forte, que foi em relação ao tal do romantismo. E eu vim pedir desculpas por alguns palavreados que eu usei, alguns palavreados fortes que eu usei, mas, seguinte, porém, eu não retiro nenhuma palavra do que eu falei. De fato, tudo que eu falei, eu não retiro. Ele continua, tudo aquilo que eu falei continua. Eu não vou mudar minha forma de pensar, não vou mudar meu jeito. Eu acho que esses aspectos eles têm que eu penso, eles têm que ser prosseguidos. Não adianta vir com papinho pra cima de mim, com essas conversas, mas eu continuo sendo da mesma forma, continuo pensando assim. Então eu vim só para relatar para você sobre o vídeo anterior, que eu não retiro nada mesmo do que eu falei. Continua sendo a mesma coisa. A situação é a mesma, as características são as mesmas, a questão da extinção, o romantismo continua sendo a mesma. Tudo que eu falei é a mesma coisa, não muda nada, e eu não vou mudar nada, não vou alterar nada. A única coisa que eu vou alterar foi o meu palavreado, que eu usei um pouquinho forte ontem. Mas eu acho que aquele palavreado de um dia de ontem, eu acho que era um pouquinho necessário. Tinha que ser um pouco forte. Tinha. Obrigatoriamente tinha que ser um pouco forte. Não podia mudar essa característica porque eu vou falar seriamente. Eu não poderia mudar esses advérbios. Não poderia. Porque se eu mudasse esses advérbios que eu relatei, seria uma coisa que o pessoal não daria tanta bola. Então realmente eu tive que usar de fato. Mas mesmo assim eu peço desculpas pelos palavreados que eu utilizei, né? Mas não retiro nada do que eu disse, não mudo nada do que eu disse. Vai continuar sendo aquilo que eu disse, porque eu acho que são motivos expressivos, motivos que são notáveis, são características que são perceptíveis. Não tem como não perceber, não tem como. Quem tem a mente inteligente vai entender o que eu estou falando.
vai entender o que eu tô falando, vai saber o que eu tô falando, vai saber o que estou relatando, porque é um certo assunto que me chateia muito. Gente, se eu não tô olhando pra câmera porque a luz tá ligada, então o foco pega nos meus olhos e eu não estou usando meus óculos. Então, normalmente agora estou gravando sem usar meus óculos. Então, é isso, gente. Só vim aqui para aqueles que não mereciam ouvir os palavreados que eu falei, mas aqueles que mereciam um palavreado e as coisas fortes que eu falei, eu não retiro. Questão de caráter, a questão de preservar a si mesmo, né? Ter respeito a si mesmo. Nada disso mudou. Esse fator não mudou, continua o mesmo, tá, gente? Porque a realidade é essa, a verdade é essa, seja dura como seja, é assim mesmo. A verdade dói mesmo, e vai continuar doendo, não importa. Se eu tiver que falar, vou continuar falando, vou continuar dizendo, vou bater na mesma tecla sempre. Vou bater na mesma tecla sempre. Não vou mudar. Não vou. Porque eu acho que pesado. É muito pesado. Porque nosso convívio social é muito complicado. O convívio social está muito complicado. Está difícil arrumar mulheres com esse tipo de romantismo. Tive falando com a minha mãe hoje de manhã e fiz algumas perguntas para ela. E eu perguntei como era na época dela e se existia romantismo. E ela disse sim. Na época dela existia muito. E eu pergunto, e meu pai respondeu, rapidamente respondeu: os anos 80 era um romantismo puro. Não era sujeira, não era podridão. Então, perguntando aos meus pais em relação disso, minha mãe foi categoricamente dizendo de que a maioria, praticamente todas as meninas eram românticas. Quem conquistava era romântico, não quem falava sujeiras. Tanto que ela disse que era difícil achar homens que falassem besteira. Mas o mundo mudou, a vida mudou, os dias de hoje mudou, mas isso e aquilo, mas o respeito não mudou. Respeito não mudou, gente. O respeito continuou. Ele continua até os dias de hoje. Caráter existe desde os dias de hoje. Você vai me dizer, respeito e caráter não existe nos dias de hoje. Aí me desculpa. Você querer dizer que caráter e respeito não existe mais, porque daí você tá mentindo e abafando a situação. Não.
respeito e caráter existe, ok? Deixa like aqui, se inscreva no meu canal, deixa comentários, diga se gostaram do comentário ou não. A gente se vê na próxima, a gente conversa na próxima, no próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau. Like